Amém, queridos? Glória a Deus. Abra a tua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 1. Nós estamos desde quarta-feira em Hebreus, amém? Não conseguimos sair do capítulo 1, do 1 ao 4. Nós vamos continuar nele, amém? Ô Ricardo, você é da onde mesmo? Você... Não, mas você estava morando, sua família mora? A família dele mora na Suíça. E através dele, nossos áudios chegam lá na Suíça, irmãos. Através dele, nossos áudios chegam lá na Suíça. E é ele que e de lá espalha. Entendeu? E ele tem levado o nosso livro, está levando o nosso livro para a Suíça. Então assim, Deus tem feito coisas assim tremendas, irmão, tremendas. Então é maravilhoso. É o Fernando, Isaías, é o Fernando que costuma falar que antes do horário não é o horário e depois do horário. Quando eu falo para vocês aqui que eu aprendi com um pastor, que ele diz que antes do horário não é o horário, depois do horário também não é o horário é o horário. É o pastor Fernando que fala isso, mas é Fernando, é esse peruano, homem de Deus, já viajou para vários lugares do mundo pregando a palavra, e hoje ele pastoreia lá em Brasília, junto com esse pessoal e mais uma equipe lá. E nós temos estado lá, e mês que vem nós vamos estar lá também com eles, e é sempre bom nós estarmos juntos. E vamos lá, vamos para a palavra. Hebreus capítulo 1. Nós falamos que a carta aos Hebreus é uma carta diferenciada, uma carta misteriosa, uma carta confrontativa como nenhuma outra, mas também uma carta que encoraja como nenhuma outra. Não se sabe quem escreveu a carta aos Hebreus e nem especificamente para quem que ela foi direcionada, mas ela revela Cristo. Ontem nós falamos que ela lida muito com a palavra herdeiros. Uma das palavras-chave, além de herdeiro, na carta aos Hebreus. Sabe o que é gostoso uma conferência dessa, irmãos? É que se a gente prepara a igreja para estudar a carta aos Hebreus antes e depois nós começamos a conferência, fica mais fácil, né? Quando você lê a carta aos Hebreus, você encontra muita palavra superior. Várias vezes essa palavra superior, que Cristo é superior. Ele é superior a Moisés. Ele é o superior, ele é o melhor sumo, o superior sumo sacerdote. Então, essa carta, ela tem muito a nos ensinar. Pena que a gente só consegue ficar do verso 1 ao 4. Talvez hoje a gente consiga ir no verso 5, eu não sei. Vamos lá, capítulo 1, versículo 1 ao 4. Diz assim: havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho, no singular. No primeiro dia nós falamos sobre isso até aqui, que os profetas tiveram a fragmentação da verdade, mas Cristo não tem a fragmentação da verdade, Ele é a verdade. Cristo é a mente de Deus. Cristo é a expressão de Deus. Então, no primeiro dia, na quarta-feira, nós fomos até aqui, nesses últimos dias, nos falou pelos profetas. Na quinta-feira, aí nós lemos, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Ontem nós falamos sobre isso, que Ele é herdeiro e nós somos herdeiro. A palavra herdeiro na cultura oriental é natureza, ok? A palavra filho na cultura oriental é natureza. Quando nós falamos sobre herança, não tem a ver apenas com bênçãos. Quando nós falamos de herança, nós estamos falando de herdar a natureza de Cristo. Amém? Se nós não entendemos o que foi que nós herdamos, queridos, nós não podemos manifestar aquilo que nós somos. Amém? Vamos continuar.
versículo 3: Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Você pode ver que esse ser aí está com letra maiúscula, porque está falando de Deus, amém? Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Deixa eu sintonizar. A ideia dessa conferência que nós estamos falando sobre sombras e realidades de Cristo é entender qual era o plano original de Deus. Do que a Bíblia fala, ou de quem que a Bíblia fala. A Bíblia tem a ver com o que eu devo fazer. A Bíblia fala do que eu devo fazer. A Bíblia fala sobre mim, ou a Bíblia fala sobre Jesus? A Bíblia não fala sobre o que eu devo fazer. A Bíblia não fala sobre mim, e a Bíblia fala sobre Jesus. Aí você fala: pastor, a Bíblia fala sobre o que eu devo fazer. Sim, mas a Bíblia não é um livro moral. Por quê? Se você tentar fazer o que a Bíblia manda você fazer sem Cristo, não te salva. Dá para entender isso? Um homem chamado Jonathan Edwards, conhecido pelo sermão violento que ele pregou, pecadores na mão de um Deus irado. Olha a frase que ele disse. Eu acho que vai identificar muito com isso que eu acabei de falar. Jonathan Edwards disse o seguinte: a graça é Deus fazendo tudo e o homem fazendo tudo. A graça é Deus fazendo tudo e o homem fazendo tudo. Aí você fala: pastor, isso é paradoxal. Ou Deus faz tudo ou o homem faz tudo. Não, por mais que seja paradoxal, dá para se entender. Deus faz tudo, mas Ele não pode fazer tudo se você não deixar Ele fazer, porque Deus não está lidando com marionetes. Dá para entender isso? Ele não está lidando com marionetes. Então Deus faz tudo e você faz tudo. Você faz tudo para que Ele faça tudo em você. E tudo que está acontecendo em você é porque Ele está fazendo. Então a graça é Ele fazendo tudo e eu fazendo tudo. É como se tudo dependesse dEle, como se tudo dependesse de mim. Então, o senhor está dizendo, pastor, que a minha entrega para a mudança não sou eu me mudando, é Ele me mudando. Dá para entender isso? Por quê? Porque se o homem conseguisse mudar a si mesmo, ele não precisava de Deus. Ok? Ele não precisava de Deus. Então, nós falamos também, só para sintonizar, que nós temos lido a Bíblia de maneira errada. A Bíblia não são 66 livros, a Bíblia é um livro só, com 66 capítulos, se assim podemos dizer. Quando eu tento ler a Bíblia de forma fragmentada, eu não entendo a Bíblia. Pastor, mas tem o Antigo e o Novo Testamento. Sim, tem 2 testamentos, mas é um livro só. Se você arrancar o Antigo Testamento, o Novo fica incompleto. E se você arrancar o Novo, você só tem sombras no Antigo. Por quê, irmãos? Que a Bíblia é um livro completo. É como se você, irmãos, é que hoje a gente tem o Waze, hoje a gente tem o Google Maps, né? Mas antigamente se pegava um guia, como é que chama? Aquele guia 4 rodas. Eu já viajei para o Nordeste através desse guia. Já viajei pelos estados, pegando as rodovias através desse guia. Imagine que você, através do guia, vai andar pela página 87, 88 e 89. Só que
A estrada vai passando de uma página para outra, ok? E a página 89 está arrancada, sumiu. Você tem a 87, a 88, irmão, mas você não tem 89, aí você não chega no destino. Se você arrancar o Antigo Testamento, você não tem como chegar em Cristo. Porque a Bíblia inteira só fala sobre Ele. A Bíblia inteira só tem a ver com Ele. É por isso que nós temos cantado: nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. A obra de Deus não tem a ver com o quanto nós podemos fazer para Ele, mas o quanto Ele pode fazer através de nós. Dá para entender isso? Não tem a ver com o quanto eu posso fazer por Ele. Então, a ideia de Deus, o plano original, era um homem semelhante a Deus. Escute, semelhante na natureza, não na mesma dimensão. Dá para entender isso? Semelhante na natureza, não na mesma dimensão. Na natureza, água e mar. Suponhamos que essa água foi tirada do mar, tirou um pouco de água. É a mesma essência da água do mar se ela tivesse sido tirada de lá. Ela tem a mesma característica, mas ela não tem a dimensão do mar. Dá para entender isso? Então é importante entendermos a diferença de natureza e dimensão. Quando você estuda, você aprende que existe círculo, não é? Quantos modelos de círculo existe? Só um. Não tem vários modelos. O que existe é tamanhos de círculo. Mas um círculo é um círculo. Ok? Estou certo na minha colocação ou não? Só existe um modelo de círculo. O que existe são dimensões. Então nós somos um círculo porque saímos de um círculo. Só que nós somos um círculo pequeno. E ele é um círculo. Mas somos um círculo. Quando Jesus pergunta quem ele é, quem as pessoas estão dizendo que ele é, Pedro, em Mateus 16 diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ou seja, Pedro está tendo uma revelação, porque a única maneira de nós conhecermos a Cristo é por revelação. O que transforma a nossa vida não é uma informação. O que transforma a nossa vida é a revelação de quem Cristo é. E por que é importante nós termos a revelação da pessoa de Cristo? Porque Jesus é o homem, mas Cristo é o Deus. Maria não foi mãe do Cristo, Maria foi mãe de Jesus, não do Cristo. Ela deu luz ao homem, não a Deus. É interessante, porque no céu ele teve pai e não teve mãe. E na terra ele teve mãe, mas não teve pai. Interessante, né? Por que é importante eu ter a revelação do Cristo? Porque quando o homem pecou, ele virou uma caricatura de Deus. Você sabe o que é uma caricatura, né? É uma imagem distorcida. E nós não tínhamos na terra, até a vinda de Jesus, nós não tínhamos na terra a imagem real de quem nós éramos. E quando Jesus veio, ou quando nós recebemos a revelação do Cristo, não do homem, por mais que ele era 100% Deus, ele era 100% homem, não é a visão do homem, é a visão do Deus. Quando Pedro teve a revelação, Jesus disse para ele: uau, Pedro, eu também te digo que tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. A partir do momento que Pedro tem uma revelação acerca de quem Jesus é, Jesus diz quem Pedro é. Todas as vezes que eu tenho a revelação da pessoa de Cristo, eu descubro quem eu sou. Sem a revelação de quem Ele é, eu jamais descobrirei quem eu sou. E aí, se você ler as cartas de Pedro, você vai ver Pedro dizendo: como pedras que vivem, estamos sendo edificados, casa de Deus. Da onde que Pedro tirou esse negócio de pedra? É porque como ele tinha tido a revelação de pedra, porque geralmente você prega a revelação que você teve. E Pedro tinha tido uma revelação, ele recebeu a revelação de Cristo. E quando ele tem a revelação, ele diz: pois eu também te digo, Pedro. Ali tem um trocadilho. A igreja católica diz assim:
que Jesus disse assim: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Essa é a tradução da igreja católica. Então eles dizem que a igreja está edificada em Pedro. Não, ali tem um trocadilho. Jesus está falando assim: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. A palavra Pedro também é pedra, só que aqui é pedra pequena e aqui é pedra angular. Dá para entender o que eu falei? Jesus está falando assim: Pedro, tu és pedra, mas sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Qual a diferença de pedra para pedra? É que uma é a pedra angular. Nós somos pedra, irmão. Se você olhar esses blocos, são todos blocos, só que um está embaixo e outro está em cima. Dá para entender? Nós somos pedra como Ele. Nós só não somos o fundamento como Ele, porque o fundamento é Cristo. Não existe outro fundamento. O fundamento é Cristo. Se o homem não tem a revelação de Cristo, ele não descobre quem ele é. E aí ele vira um religioso. A religião não transforma pessoas. O que transforma as pessoas é a revelação do Cristo ressurreto. A ideia de Jesus, nós vamos falar sobre isso, não foi apenas salvar o homem, mas restaurar o homem. Eu disse aqui, na quarta ou foi ontem, que quando nós não entendemos o propósito eterno, nós achamos que o propósito eterno de Deus é salvar o homem. O propósito eterno de Deus, quando se fala de propósito, se fala de intenção original. O propósito eterno de Deus não era salvar o homem, porque o homem não precisava ser salvo de nada. Antes do pecado, o homem precisava ser salvo para quê? Precisava ouvir falar que ia para o céu para quê? A ideia de Deus nunca foi levar o homem para o céu, foi trazer o céu para a terra. Dá para entender isso? A ideia de Deus era que aquilo que estava no mundo espiritual se manifestasse no mundo físico. E o plano de Deus não foi alterado. Deus não tem plano B, Deus não tem vontade permissiva, Deus só tem plano A. Ok? A ideia do Cristo não é, ou não foi, salvar o homem em si. A ideia de Cristo foi salvar o homem e restaurar o homem no seu plano original. Dá para entender isso? Não? Jesus não veio nos trazer uma religião, Ele veio nos reconciliar. Ele veio restaurar todas as coisas, tanto nos céus quanto na terra, tanto na terra quanto nos céus. Ele veio nos levar ao plano original. Através do pecado, eu recebi a natureza do diabo. Através de Jesus, eu voltei à natureza de Deus. Através do diabo, eu recebi a natureza do diabo. Através do pecado, perdão, eu recebi a natureza do diabo. Através da morte e ressurreição de Jesus, eu recebi a natureza de Deus. Eu sou tão filho de Deus, você é tão filho de Deus quanto Jesus. Não, você não entende isso ainda não. Nós somos tão filhos de Deus quanto o próprio Jesus. É por isso, irmãos, que a gente está buscando poder, porque nós não sabemos quem nós somos. Quem não sabe quem é, busca poder. Quem sabe quem é, só manifesta o poder. Porque poder não tem a ver com o que eu faço. Poder tem a ver com origem, com natureza. Deus não tem poder, Ele é poder. Poder não é um raio que Ele solta, faz parte da natureza dEle. Tem gente que fala, se você orar, Deus vai te dar poder. Vai nada. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Você recebe poder quando o Espírito Santo desceu sobre você. Então nós não oramos para receber poder, nós devemos orar para entender como manifestar o poder que está em nós. Essa é a visão do reino. Mas vamos entrar aqui, senão a gente fica só nessa coisa e não entra aqui. Hoje nós vamos usar o versículo 3, vamos trabalhar no versículo 3.
No primeiro dia nós falamos que Ele nos falou pelo Filho. Ontem nós demos ênfase que Ele herdou todas as coisas. Ele criou e Ele herdou. Todas as coisas subsistem nele. Sem Cristo, irmãos, nada existe. Por isso que nele vivemos, nos movemos e existimos. Se nele vivemos, nos movemos e existimos, nada fora dele vive, existe e se move. Consegue entender isso? Vamos lá, Hebreus 1:3 diz assim: Ele que é o resplendor da glória, Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Nós não vamos ter tempo para falar desse único versículo, irmãos. Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas, diga todas as coisas, Ele sustenta. Pastor, o diabo, Ele sustenta todas as coisas. Pastor, o diabo está fazendo, Ele sustenta todas as coisas. Pastor, o diabo está se levantando, Ele sustenta todas as coisas. É só isso que eu preciso entender. Pastor, e o diabo? Jesus sustenta todas as coisas. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Hoje, irmão, nós só vamos trabalhar só com essa parte. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Só isso que nós vamos trabalhar. Só isso. Cristo, preste atenção. Então, no primeiro dia, Deus nos falou pelo Filho. No segundo, Ele herdou todas as coisas. Amém? E hoje, Ele é o resplendor da glória exata do seu ser. Cristo é o resplendor, é aquele que reflete perfeitamente, integralmente, cabalmente a majestade de Deus. Cristo é o resplendor, aquele que reflete perfeitamente a majestade de Deus. Tudo o que Deus é foi refletido em Cristo. Tudo que Deus é. Escute, todo o homem da Bíblia no Antigo Testamento tinha uma parte de revelação de Deus, tinha um certo conhecimento de Deus. Jesus não, Ele era o Deus encarnado. Ele é o resplendor. Abra comigo João capítulo 1. João capítulo 1. Para mim, o evangelho de João é o evangelho dos 4 evangelhos, é o evangelho mais profundo. Por quê? Porque o evangelho de João não foi escrito antes de Apocalipse, porque é o mesmo João que teve a visão na ilha de Patmos. Primeiro João teve a visão na ilha de Patmos, depois ele escreveu João. Dá para entender isso? Então, depois de ter tido aquela visão apocalíptica, quando ele vai escrever o evangelho, ele tem outra dimensão. O evangelho de João é o evangelho do Espírito Santo. Amém? Olha o que diz João 1, versículo 14. Presta atenção. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória. E vimos a sua glória. Glória como unigênito do Pai.
Lembra que nós acabamos de ler em Hebreus que Ele é a expressão exata. Ele é o resplendor da glória. Ele é a expressão exata. Preste atenção, irmãos, abre o teu coração, deixa o Espírito ministrar você. Preste atenção. O verbo, porque Jesus encarnou 3 vezes. Não reencarnou. Encarnou. Ele era espírito. Estava em Deus, ok? Ele se encarnou na palavra. Ele se tornou verbo. Segunda encarnação, ele se encarnou na igreja, no homem, no filho. Ele se tornou carne. E a terceira encarnação foi na igreja. Dá para entender isso? Pastor, em qual dos 3 ele é o maior? Mas ele é o mesmo nos 3. O que ele era na carne, ele era no Pai. O que ele era na igreja, ele era na carne. E o que ele era na carne, ele era no Pai. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória. Glória como? Perceba, glória como do unigênito. O que significa unigênito? Único. E por quê que a Bíblia revela Jesus como único? Porque todos tinham morrido. Se você estudar Lucas capítulo 3, a genealogia lá no final vai dizer que Adão era filho de Deus. Sim ou não? Se ele era filho de Deus, por que Jesus era unigênito? Porque ele morreu. Como Adão morreu, só ficou um filho. Jesus era o único filho. E vimos a sua glória como a glória do único do Pai. Preste atenção. Quem é Cristo? Cristo é Deus aos avessos. Pense no coador de café de pano. Você só pode ver o que tem dentro quando você põe ele para fora. Ele estava dentro do Pai. Ninguém jamais tinha visto. Quando ele veio para fora, todo mundo viu o que tinha dentro. Abra comigo, João 14, 8. Eu gosto disso. É importante que você entenda algo. Jesus não veio para a terra para ser Deus. Deus ele já era. Ele veio para a terra para ser homem. Ele não veio para cá para ser reconhecido como Deus. Deus ele já era. Ele não veio aqui buscar a glória de Deus. Ele veio aqui reconciliar o homem. João 14, versículo 8 e 9. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não tens me conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Jesus não disse: olha, quem vê a mim, lembra do Pai. Não. Nós acabamos de ler em Hebreus que ele é a expressão exata, não uma sombra. Tudo no Antigo Testamento era uma sombra. Tudo era uma sombra. Mas em Jesus nós temos realidade. Tudo no Antigo Testamento era uma sombra, irmãos. O maná era uma sombra. Aquela árvore que foi colocado nas águas amargas de Mara é uma sombra. Canaã é uma sombra. O Jordão é uma sombra.
Tudo no Antigo Testamento, irmãos. Por que a Bíblia diz que a vereda do justo, presta atenção, a vereda do justo, o que é vereda? Caminho. A vereda do justo é como a luz da aurora. Quem é o caminho? Jesus. E quem é a luz? Jesus. Agora você vai entender o versículo. A vereda, o caminho do justo, é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até tornar-se dia perfeito. O que é um dia perfeito, pastor? É quando não tive problema nenhum? Não. O dia perfeito é meio-dia. Meio-dia é um dia perfeito. Você pode fazer caminhada de manhã. Você vai no canto do muro, das árvores, tem sombra. Meio-dia dá para fazer caminhada, irmãos? Porque não tem sombra em lugar nenhum. Você não tem como, porque o sol, o dia está perfeito. É meio-dia. Ou seja, a vereda do justo é como a luz da aurora. O caminho do justo, ele vai andando em Cristo. Andando em Cristo. Até chegar meio-dia. E quando chega meio-dia, quem olha para ele não tem sombra nenhuma. Ele é a expressão de Cristo. Dá para entender isso, não? Os apóstolos vieram mostrando sombras. Mas quando Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e nós damos, basta, estamos satisfeitos. Jesus falou: ô Filipe, como assim mostra-nos o Pai? Escute, irmãos, o que Jesus estava falando para Filipe. Olha, ele não estava dizendo: olha para a minha fisionomia física. Não, a Bíblia nunca expressou a fisionomia física de Jesus. Que altura que ele tinha? Você não acha, irmãos, que esses homens que andaram com Jesus poderiam ter expressado isso? O cabelo dele era castanho. Ele era um moreno, ele tinha os olhos azuis, ele era... Por que a Bíblia não expressa isso? Porque o foco da Bíblia não é mostrar uma imagem física. O foco da Bíblia é mostrar uma essência. Quem quer mostrar, irmãos, o estereótipo é religião. Escute, irmãos, Deus não quer ser visto na carne, Ele quer ser manifestado na carne. Ele quer ser visto em essência. Então, aqui nesse versículo nós vemos que Jesus está dizendo: quem vê a mim, vê o Pai. Abra comigo em Êxodo 33. Vamos lá para o Antigo Testamento. Êxodo 33. Versículo 17, nós vamos ler até o 23. Quando nós entendemos que a Bíblia só fala de um homem, fica fácil ler a Bíblia. Êxodo 33, 17 ao 23, vamos ler. Disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo nome. Então lhe disse, Moisés está dizendo, rogo-te que... Então ele disse, rogo-te que me mostre a tua... Não esqueça que nós estamos falando sobre glória nessa noite. Ele é a expressão, a manifestação da glória, ok? Vamos lá. Então ele disse, rogo-te que me mostre a tua glória. Presta atenção. Respondeu-lhe Deus: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não poderás ver a minha face, porque o homem nenhum verá a minha face e viverá. Versículo 21. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto. Um lugar junto. Quem está junto ao Pai? Eis aqui um lugar junto a mim. Ué,
Onde é que Deus estava, irmãos? Eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Penha, rocha. Quando passar a minha glória, olha a palavra glória aqui de novo. Quando passar a minha glória, eu te porei na fenda da rocha, e com a tua mão, e com a mão cobrirei até que eu tenha passado. Depois, eu tirando a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não verás. Irmãos, escuta, Deus não tem costa. Isso é uma força de expressão. Ele é espírito. Preste atenção, preste atenção. Moisés pediu para ver o quê? A glória de Deus. Nós estamos falando sobre glória. E Deus fala de face. Deus não pediu para ver a face de Moisés. Moisés não pediu para ver a face de Deus. Moisés pediu para ver o quê? A glória. Ele não falou, Senhor, mostra-me a tua face. Ele disse, mostra-me a tua glória. E Deus começa a falar para ele do quê? De face. Face tem a ver com a expressão de quem ele é. Quando Moisés está dizendo, eu quero que o Senhor me mostre a tua glória, ele falou, olha, homem nenhum viu a minha face. Se Moisés não entendesse o que ele estava falando, ele diria assim, mas eu não estou pedindo para ver a tua face, eu estou pedindo para ver a tua glória. Então, para Deus, glória e face é a mesma coisa. Jesus é a expressão da glória de Deus. Presta atenção. Deus colocou Moisés na fenda da rocha. Quem era essa rocha? Abra comigo lá em 1 Coríntios capítulo 10. Não basta a gente falar, irmão, a gente tem que ler na Bíblia. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Acharam? E beberam da mesma fonte espiritual. Porque bebiam de uma pedra espiritual. Quê? Peraí, tem alguma coisa errada aí. Você já viu pedra seguindo alguém? Você imagina o povo andando e a pedra, bluf, 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 bluf. Eles andando e a pedra atrás, bluf, 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 bluf. Está dizendo aí que a pedra seguia ele? Está escrito na sua Bíblia? Não está escrito que a pedra seguia ele, não? Que pedra era essa, irmãos? E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebia de uma pedra espiritual que os seguia. A pedra seguia eles, irmão. E a pedra era Cristo. A pedra era a sombra de Cristo, irmãos. Quando foi que Moisés pôde ver a glória de Deus? E quem é a glória de Deus? E quando foi que Moisés conseguiu? Ou qual era a única maneira de Moisés ver a glória? Se ele entrasse na rocha. E quem era a rocha? E quem era a glória? Quem era a rocha? Jesus. E quem era a glória? Você só pode me ver, irmão, estando em Cristo. Ninguém pode ver ao Pai se não for através do Filho. Quando a Bíblia diz em Êxodo 33, versículo 20, agora eu vou falar eu, tá? Não o Senhor, como diz Paulo, eu. No versículo 20 diz assim, e acrescentou, não poderás ver a minha face, porque homem nenhum verá a minha face. Eu não creio que o que ele estava falando era para todo o tempo.
Homem nenhum verá minha face, porque o homem não tem como ver o Senhor no pecado. Até Jesus, o homem não podia ver a Deus. Por que nós pensamos diferente disso, irmãos? Porque na nossa cabeça nós estamos com Cristo. E se você pensa que está com, você em algum momento vai pensar que está sem. Se eu chego a pensar que eu estou com Cristo, em algum momento eu vou pensar que eu estou sem Cristo. Se eu sinto que eu estou com Cristo, em algum momento eu vou sentir que eu estou sem Cristo. Mas se eu entender que eu vivo em Cristo, conotação primária de lugar. Eu não estou com, eu estou em. Eu estou em e Ele está em. Eu entrei nele e Ele entrou em mim. Primeira Coríntios 6,17. Aquele que se une ao Senhor é um. Ele. Escute, irmãos, presta atenção. Quando Adão estava no jardim, que ele não tinha uma esposa, Deus não disse que ele era um. Deus disse que ele estava só. Quando você está sozinho, você não é um, irmão, você está só. Para ser um, você precisa de pelo menos dois. Por isso que quando ele deu Eva, disse, agora serão uma só carne. Porque para Deus só pode existir um quando tem dois. Quando só tem um, está só. Quando tem dois, vira um. Se você vive sozinho, irmãos, você não é um, você está só. E quando Deus diz não é bom que o homem esteja só, Ele não está dizendo não é bom que o homem seja um. Por que Ele está dizendo não é bom que o homem esteja só? Porque eu não vivo só. Eu, o Pai, eu como Pai, Filho e Espírito Santo somos um. É por isso que a ideia de Deus é sermos um. É por isso que Deus é um Deus triuno. Ele é 3 em 1. E Ele é 1 em 3. Essa é a coisa mais louca para tentar explicar. Mas vamos continuar. Romanos capítulo 8. Romanos 8. Romanos 8, versículo 29. Romanos 8, 29 e 30, acharam? Diz assim: porquanto os que de antemão conheceu, também predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o não unigênito, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. 30. E aos que predestinou, a estes também chamou. E os que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a este também. Da onde que vem a palavra glorificou? Preste atenção, irmãos, eu quero mostrar alguma coisa para você. Eu quero mostrar alguma coisa para você no original. Em Romanos capítulo, eu vou te mostrar no original algumas coisas. Romanos 8, é esse texto que nós estamos lendo. Deixa eu abrir no original. Deixa eu ver se é isso.
Vamos andar, daqui a pouco nós já vamos ler no original. Vamos andar um pouquinho. Então, portanto, os que de antemão conheceu, também os predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, a esse também justificou. E aos que justificou, a esse também glorificou. Presta atenção. O propósito da morte de Jesus não foi unicamente para que não fôssemos para o inferno. O propósito da morte de Jesus não foi unicamente para que nós não fôssemos ao inferno. Lembre-se, ontem nós falamos que Deus nos libertou para. Ok? Deus não só nos libertou, Ele nos libertou do diabo para. Ou seja, Ele libertou de alguém para um propósito. Ele nos libertou, Deus através de Jesus nos libertou do diabo, para que fôssemos a imagem do seu Filho. Da onde que essa palavra imagem vem? Gênesis capítulo 1, versículo 26. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Perceba que nós estamos no Novo Testamento e Deus está falando sobre imagem. Deus está falando que está tratando o homem, ou que quer levar o homem ao plano original, para que o homem volte à imagem de Deus. Deus não só nos tirou de um lugar, Ele nos deu uma nova natureza. Ele não só nos tirou Ele nos libertou para. Então Deus através de Jesus nos libertou do diabo, para que fôssemos conforme a imagem do seu Filho. Ontem nós lemos, ou foi hoje que nós lemos, em João 1,14, vimos que ele era unigênito. Nós não lemos isso? O unigênito, a glória é como do unigênito do Pai. Em Romanos diz que ele é o primogênito. Em João mostra ele como único. Em Romano mostra ele como primeiro. Porque em João ele ainda era o único, porque ele não tinha morrido e ressuscitado. Mas quando Paulo revela ele em Romano, ele não é mais único, ele é o primeiro. Ele deixou de ser único para ser o primeiro. Aí você fala, então eu sou o segundo. Não, irmão, se ele é o primeiro, você também é o primeiro. Porque você não está depois dele, você está nele. Eu não sou o segundo, não tenho o terceiro. O Espírito Santo não é o terceiro porque chegou em terceiro lugar. O Espírito Santo é o terceiro por ordem. Mas você pode falar que o Espírito Santo é o primeiro, que Jesus é o primeiro, que Deus é o terceiro. Não tem maior entre eles, irmãos. Na unidade não existe maior. Na unidade só existe quem sabe quem é. Toda briga, todo problema de unidade é a falta de identidade. Quem não sabe quem é, está brigando ou tentando mostrar que é. Só quem sabe quem é, não precisa falar para ninguém que é. Só pode lavar os pés dos discípulos quem sabe quem é. Porque quem não sabe quem é, acha que está se rebaixando. Não é o serviço que fazemos que nos rebaixa, é a mentalidade. O que faz uma pessoa menor ou maior, não é a profissão dela, é a mentalidade que ela tem. Não adianta você, irmão, escute, uma coroa na cabeça de um homem não faz dele um rei. Da mesma forma, irmãos, que você dormir na garagem não faz de você um carro. O que nos faz ser
é reconhecermos a nossa identidade nele. É quando nós descobrimos quem nós somos nele, por revelação. Agora eu quero ver, irmãos. Nós vamos, Romanos, deixa eu ver, Romanos 8, agora sim vamos para o original, Romanos 8. Portanto, os que de antemão conheceu, também predestinou para serem conforme a imagem. A primeira palavra que eu quero mostrar para você no original é imagem. A imagem no original é eikon, E-I-K-O-N, eikon, que significa imagem, figura, imagem das coisas celestiais, usado da semelhança moral dos homens renovados com Deus, a imagem do Filho de Deus, a qual os verdadeiros cristãos são transformados. Também nos predestinou para sermos conforme a imagem semelhante. Imagem, eikon, imagem do Filho de Deus, a qual os verdadeiros cristãos são transformados. Eu fui transformado na imagem dele. Vamos ler Romanos ainda. E também o predestinou, e também o chamou, e aos que chamou, a esse também justificou, e aos que justificou, a esse também glorificou. Agora, antes de nós lermos no original essa palavra glorificou, eu quero que você vá para Colossenses capítulo 1. Vá para Colossenses capítulo 1, 27. Colossenses 1, 27. Por que eu estou usando tanta palavra original e eu quero que você tenha paciência? Porque eu quero que você entenda quem você é. E a tendência é que quando nós estamos falando de natureza, de imagem, a tendência é que nós sejamos roubados. Porque o diabo não liga se você vira um religioso. O diabo só tem problema quando você descobre a sua identidade. O diabo não tem problema se você está 30 anos na igreja. O diabo tem problema quando você descobre que como ele é, você é. Colossenses 1, 27 ao 28, foi isso que eu falei? Isso. Colossenses 1, 27 e 28 diz assim: aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória. Perceba que nós estamos falando de glória. Deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, esperança da glória. Olha a palavra glória aqui novamente. Cristo, o mistério, preste atenção, os quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, é a esperança da glória. 28, o qual nós anunciamos advertindo a todo homem, ensinando todo homem toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Peraí. Vamos ver o que significa essa palavra glória, irmãos. Glória. O que é glória? Glória é doxa. Grego, doxa. D-O-X-A. Doxa. Presta atenção. Significa, no Novo Testamento, sempre a opinião positiva a respeito de alguém, que resulta em louvor, honra e glória, resplendor, brilho. Quem é que é a expressão? Nós lemos em Hebreu, quem é a expressão exata? Quem é a expressão exata?
Presta atenção. Cristo em vós, a esperança da glória. Glória, expressão exata. Presta atenção. O qual anunciamos, nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando todo homem em toda a sabedoria, a fim de apresentarmos todo homem perfeito. Aí você fala, perfeito, o que é perfeito? Teleios no grego, significa levado ao seu fim, finalizado, que não carece de nada, necessariamente está completo. O que é o pecado, irmãos? É um vazio da alma. O que é ser perfeito? Não precisar de nada. O que é o pecado? É um vazio da alma. Quando foi que o homem e a mulher se tornou vazio na alma? Depois do pecado. Antes do pecado ele era perfeito. O que é perfeito? É que foi levado ao fim, que não tem falta de nada, a fim de que apresentemos todo homem. Aí você fala, pastor, mas nós não somos perfeitos. Em nós não, mas nós estamos em Cristo. Nós estamos em Cristo, e nele nós somos levados ao fim. Nele nós não carecemos de nada. Uau! Se a gente entender isso, irmãos, é que para nós perfeição, a gente não entende o que é. Mas vamos seguir. Preste atenção, irmãos. Agora, eu quero que a gente volte para Romanos. Volte para Romanos. Romanos, foi 8, 29 e 30, né? Vamos lá. Nós falamos sobre glória, ok? Vamos ler novamente, o 29 e 30. Irmãos, eu estou levando você para uma... Como é que fala? Convergência, obrigado. Eu estou levando você para uma convergência, para que você, no final, você não consiga falar outra coisa além de você. Eu estou te mostrando o texto, estou te falando no original. Eu estou quase dando uma aula aqui, não estou nem pregando, para tentar ensinar para você, na sua cabeça. Porque se Deus tivesse que dar uma surra na gente, Ele ia bater na nossa cabeça. Porque o nosso problema não está no corpo, irmão, está na cabeça, de tanto pensar bobice. Preste atenção, Jesus é a expressão da glória de Deus, ok? Estão comigo? Presta atenção, 29, portanto os que de antemão conheceu, também predestinou. A palavra predestinou significa escolher antecipadamente desde toda a eternidade para uma grande realização. Também o predestinou para serem conforme a imagem. Nós já falamos o que é a imagem. Conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou, e aos que chamou, a este também justificou, e aos que justificou, a este também glorificou. A Bíblia está dizendo que Ele nos glorificou? Sim ou não? Uau! Você já tinha lido isso? O que é que significa? Glorificou? Vamos ver, pá. Porque eu sei que a glória é dele. O que nós falamos que é glória? Doxa, isso? Não foi isso? Agora, o que significa doxazo? Porque glorificou é doxazo. É uma extensão da palavra doxo. A estes glorificou. Significa honrar, conferir honra, ter autoestima, tornar glorioso, adornar com lustre, vestir com resplendor, conceder glória, tornar excelente. Presta atenção. A esses também justificou, e aos que justificou, a esse também glorificou. Quem era a glória do Pai? Quem era a glória do Pai?
eu sinto que vocês não estão entendendo ainda. Vá para João 17. Eu sei que esse negócio, irmão, no final você compra um engove, você toma alguma coisa para descer. Eu sei que isso é complicado. Talvez seja prepotência da minha parte achar que você vai entender isso hoje. Mas isso tem mudado a minha vida, cara. Isso tem mudado a minha vida. Tem mudado a sua também, né, Eduardo? Deus nunca quis gente abaixo. Deus sempre quis gente ao lado. Deus não fez a mulher depois. Ele formou a mulher depois. Ele fez ela junto. Então ela não é inferior ao homem. Ela simplesmente tem governo diferente, autoridade diferente. Você sabe qual é o problema de um homem tentar governar sobre a mulher? Pastor, mas a Bíblia diz que o homem é autoridade. A autoridade não é governo. A autoridade é servir. Esse cara pensa que tem autoridade para mandar na mulher. Escute, Deus não criou um ser humano para mandar sobre o outro. Porque o corpo dela é feminino, mas o espírito dela é o mesmo espírito que o seu. O corpo dela é feminino, o espírito não tem sexo. Dá para entender isso? Todas as vezes que você tentar governar alguém, você está fluindo no espírito do diabo. Todas as vezes que você tentar dominar sobre alguém, você está agindo na mesma influência do diabo. Uau, eu tenho tanta coisa aqui, irmãos. Eu estou quase lembrando daquela música. Eu tenho tanto para te falar, mas com palavras eu não sei dizer. João 17. João 17, do 22 ao 24. Isso aqui, você vai entender. Se você não entender isso daqui agora, eu não sei mal o que eu faço. João 17, 22, irmãos, olha o que é que diz. Jesus aqui está orando, ok? Todo mundo sabe que João 17 é a oração sacerdotal, ok? João 17, Jesus está orando e está dizendo: Pai, eu lhes tenho transmitido. Não, nós vamos ler essa palavra transmitido. Transmitido, o que é transmitir? Vamos ver aqui, João, deixa eu achar aqui, irmãos. Deixa eu achar aqui, peraí, que eu quero no original. João 17. 17 o quê? 22? Vamos lá. Eu lhe tenho transmitido. O que significa transmitir? Transmitir é didome, D-I-D-O-M-I, didome, que significa, presta atenção, que significa dar algo a alguém. Transmitir, entre muitas palavras, é dar algo a alguém de livre e espontânea vontade, dar um presente. Pai, vamos voltar a ler o texto agora. Eu lhe tenho transmitido, eu tenho dado de presente. Pai, eu tenho transmitido a glória. Quem é a expressão exata? Agora Cristo está fazendo uma oração. A oração sacerdotal, ele está dizendo: Pai, eu lhe tenho transmitido, eu tenho dado de presente a glória. A expressão, a glória que me tens dado, para que seja um. Para que sejam um como nós o somos. Sabe o que Jesus está falando, Pai? Eles estão se tornando como nós. Eu tenho vontade de voar, irmãos.
para não, nós vamos ler, abre aí, Eduardo, fecha não, cara. Presta atenção, irmão, como é que vai virar um trocadilho aqui agora, cara. Escuta, eu lhe tenho transmitido, dado de presente a glória. Você leu o que é glória, não leu doxo. A glória que me tens dado, para que sejam um, como nós somos. Aí ele continua, eu neles, e tu em mim. Eu neles, e tu em mim, a fim de que sejam... Nós não lemos esse negócio agora de perfeito, agora, a fim de apresentar todo homem perfeito. Aperfeiçoado, deixa eu ver aqui de novo, irmão. Aperfeiçoado, vamos lá. Aperfeiçoado, teleio. Completamente, efetuar, finalizar, não ter falta. Pai, vamos voltar a ler. Aqui, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, peraí, ele não estava na terra? Vamos ver o tempo verbal. A minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo. Mas eles não estavam ali com Jesus? Vamos. Jesus não estava orando da terra? Ou já estava no céu? Leonel, Jesus estava na terra orando? João 17 está na terra, não tinha ido ainda não, né? O que ele está dizendo aqui? Pai, a minha vontade, Jesus está falando, é para que onde eu estou, para que onde eu estou, eles também estejam comigo, os que me deste. Jesus está dizendo, eu estou aqui, mas eu estou aí. Eles ainda não estão aí, mas a minha vontade é que eles fiquem aí comigo. Você não está aonde o seu corpo está. Você está onde Cristo está. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, se você ler João 14, você vai entender a mesma coisa. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não teria dito, vou preparar lugar. E se eu preparar lugar, eu voltarei para que eu buscar, para que onde eu estou, estejais também. João 14 está dizendo a mesma coisa. Mas Jesus ainda estava aqui, irmãos. Ele estava aqui, mas estava lá. Ele estava lá, mas ele estava aqui. Você está aqui, mas você está lá. Você está lá, mas você está aqui. Pastor, eu estou aqui, eu estou lá, você está lá e está aqui. Que doidura, pastor. Efésios capítulo 2, verso 6. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Eu vou para o céu. Quando? Não, eu não estou dizendo que você não vai, mas você só vai porque você já está. Só vai para lá quem já mora lá, irmão. Quem não mora lá não vai. Tem uma passagem em Salmos que diz: ao registrar o seu nome, dirá, este nasceu lá. Não, irmãos, se o diabo não pedir falência, depois que você descobrir isso, eu não sei do que ele vai viver. Isso é libertador, irmãos. Isso não é libertador para você que está ouvindo, é libertador para mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amastes antes da fundação do mundo.
Agora volte para Hebreus capítulo 1 para nós encerrarmos. Hebreus 1. Hebreus 1. Vamos ler do verso 3 e o verso 4. Diz assim: Ele que é o resplendor da glória. Nós lemos que ele era o primogênito, ok? Vamos lá. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, que herdou mais excelente nome que eles. Vamos ler o 5 e o 6. Pois o qual dos anjos disse: jamais tu és o meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei pai, e ele me será filho. E novamente ao introduzir o... Por que Hebreus não mostra ele como unigênito? Que aquele já não era mais único. O problema é que a gente pensa que Deus tem gente de primeira classe, de segunda e de terceira classe. Deus não tem gente de terceira classe. Ele não tem filho primeiro, segundo e terceiro. Ele só tem filhos. A classe, quem define é você. Abra comigo em Romanos 8. Agora esse versículo vai fazer sentido para você. Os músicos podem vir, assim faz de conta que a gente vai encerrar. Romanos 8. Agora esse versículo, depois de você ter ouvido tudo sobre glória, esse versículo agora vai fazer sentido para você. 18. Porque para mim, tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória que há de ser revelada. O que nós estamos passando não dá para comparar com aquilo que... 20, vamos lá, 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Lá em Hebreus está falando do filho, aqui está falando dos filhos. A criação está aguardando Cristo se manifestar em nós e através de nós. Eu fico louco com isso, irmão. No plano original, Gênesis 1 e 2, a glória do Pai foi manifesta no primeiro homem. O primeiro homem perdeu. O primeiro homem era a manifestação. Nós não conseguimos detalhar qual era o potencial, o que Adão vivia na terra. Nós não conseguimos. Nós não conseguimos. Ele perdeu. Ele não perdeu o Éden, ainda que o Éden não é um lugar na terra. Por que não acharam ele até hoje?
ele perdeu a autoridade. E sabe por que ele perdeu a autoridade? Porque ele perdeu a natureza. O que nos faz, o que nos impede de ter o que nos impede de termos autoridade é a falta de identidade. Quando nós sabemos quem nós somos nele, e nós só somos o que somos nele, e nós só continuaremos sendo se permanecermos nele. A nossa condição só é real se estivermos nele. É importante que saibamos disso. Fora dele você não existe. Fora dele nós não somos, fora dele nós não temos. Mas se fora dele nós não somos, nele nós somos. Ele não... Ele não me salvou para mim não ir para o inferno. Isso é verdade, isso faz parte. Ele não me salvou para me tocar guitarra e cantar dentro da igreja. Isso pode fazer parte. O meu ministério não está na igreja, o meu ministério está no planeta. O meu ministério não é o que eu faço aqui, é o que eu faço em qualquer lugar. Na faculdade, quando olharem para mim, verem a glória. Na aparência, não, na essência, na vida, se manifestando. Pastor, o que eu faço para mim ser assim? Nada, já fez. Você só precisa aprender a pensar quem é. Ei, vem cá. Como é que fica depressivo depois de ouvir um negócio desse? Vamos, irmãos, vamos, como é que se entra em depressão com um barulho desse? Tem como ficar depressivo? Que nesse momento, não é todos, não são todos, mas dentro de alguns parece que está assim, ó. Eu sei. Pastor, o que é isso? É fome? Não. É a natureza. É a natureza dizendo: deixa eu sair, deixa eu me manifestar. Me leva para as ruas, deixa eu tocar os doentes, me leva para os hospitais, me leva para as faculdades, me leva para a rua, deixa eu tocar o cancerígeno. Não tem a ver com quem você é em si, tem a ver com quem você é nele. Por favor, põe-se de pé. Não espera a música não, irmão. Com Deus
autoridade como filho te foi dada. Essa é sua herança. Tua face, oh, conhecer-te, comer de ti, que és o pão vivo, és o pão vivo. Eu tenho fome, tenho sede de ti. Pega as tuas mãos a Ele. Comece a orar em outras línguas. Você que ora em outras línguas, vamos. Aumente o volume da tua voz. Aumente o volume da tua voz. Aumente o volume da tua voz. Ele abriu mão da sua glória, morreu no madeiro por mim, me conectou, salvou.
Ele me deu um destino, uma capa, um pouco de vinho. Ele deu um som, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias para suportar o ritmo. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: pais, eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no mar. E eu me despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no mar. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Eu só tenho você. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras
você, ser um com 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 você. Aplauda Ele, renda louvores a Ele, porque Ele é bom.